aqui no podcast Logística Talks. Meu nome é Gerda Hering e a gente vai continuar falando um pouquinho sobre custos. A gente hoje vai tentar entender o que realmente são custos, né? A gente tem que lembrar que muita coisa foi aprendida desde lá do início do século XX até hoje, então muita coisa mudou. E normalmente o que se usava era um conceito de custo que se referia aí diretamente à produção. Quer dizer, o custo era na verdade os bens e os serviços que a gente utilizava para produzir alguma coisa, as matérias-primas que estavam ali diretamente envolvidas na produção e na geração de um bem ou de um serviço. Então, quer dizer, a gente só falava da produção, né? Da área de produção, mas todos os outros gastos ficavam de fora. Então o que acontecia? Acontecia que todo custo focava só mesmo nos processos fabris. E aí, nessa área de produção, é que tinha a maior exigência possível, né? Porque tudo tinha que ser muito perfeito, os processos tinham que ser extremamente exatos, porque não... E realmente é bom que não hajam erros, que se mantenha aquele padrão, que acreditava-se muito que a produtividade ia depender somente mesmo da área de produção. É claro que os processos produtivos, os processos fabris são muito importantes, só que existem outros que a gente foi aprendendo aí ao longo do século XX, século passado, né? E aí a gente conseguiu perceber que há outros fatores também muito importantes e que são bastante impactantes, além daqueles que a gente considerava sendo os únicos, que eram os dos custos de produção. Mas é preciso entender que é preciso não apenas fazer controle de matéria-prima, controle de mão de obra, verificar controle, né, dos valores que surgem aí a partir da depreciação do maquinário, dos equipamentos, das próprias instalações, manutenção e controle de qualidade. É claro que isso gera custo, mas não é só isso. O que ocorre atualmente é que não se considera somente os custos com a manutenção de maquinário, controle de qualidade, custos tipo energia elétrica, as máquinas, a depreciação do próprio local. Não é mais só isso, né? Então, hoje a gente tem que analisar muito mais. A gente aprendeu a fazer isso, né? A gente entende que os custos eles estão distribuídos aí na cadeia de suprimentos. Cadeia de suprimentos em que essa empresa que a gente vai tentar diminuir custos ou analisar custos estiver inserida, né? E isso sim é que vai conseguir trazer para a gente competitividade, é o que vai trazer um melhor entendimento dos custos, porque ele está aí distribuído ao longo da cadeia de suprimentos. E isso é bastante real. Hoje, quando a gente avalia os custos de uma empresa, a gente tem que pensar desde lá do início, quando é solicitado a primeira matéria-prima, o primeiro insumo, ou a primeira mão de obra, que não deixa de ser um insumo, até que esse produto chegue ao consumidor final e mesmo retorne em forma de reuso ou de reciclagem para algum processo produtivo, muitas vezes na própria fábrica. Para a gente conseguir fazer isso, para a gente conseguir entender direitinho essa cadeia de suprimentos e localizar os custos dentro dela, a gente tem que perceber que para iniciar qualquer atividade, eu antes tenho que verificar a localização onde eu quero colocar esse negócio. Não importa se é uma fábrica, se é um escritório, pode ser um hotel, uma loja, tanto faz o que for. Eu tenho que verificar quais são os canais de distribuição. Olha só, antes os canais de distribuição nem eram muito percebidos como algo importante, impactante como fator de custo.
E hoje você vê aí que tem empresas que estão localizadas em pontos tais que dificultam demais a distribuição física, ou empresas que não têm um relacionamento com o cliente através de nenhuma distribuição. É importante que os canais de distribuição sejam avaliados, que sejam bem aproveitados, né? Hoje você tem aí para alcançar seu cliente, para colocar o seu produto à disposição dele, você tem internet, você não precisa só da loja física. Você pode até usar a loja física como um showroom ou como um apoio para explicar para o cliente como o produto funciona, para mostrar para o cliente as vantagens do seu serviço, e o cliente faz essa compra através de outros meios ou em conjunto, né? Isso aí é bom a gente perceber. Uma distribuição complexa e penosa vai obviamente que aumentar os seus custos, né? E ela está aí no meio da cadeia de suprimentos da tua empresa. Então, só quando eu consigo entender isso é que eu vou poder dizer que eu estou gerenciando meus custos e que eu vou tentar diminuir esses custos. A outra coisa é você conhecer muito bem seu público-alvo, né? Que você faz isso através dos canais de distribuição. Quando você mostra seu produto, quando você faz o público conhecer o seu produto, você também começa a conhecer o público, você faz pesquisa de mercado, você busca saber se seu produto realmente pode ser adquirido por esse público aí que você está almejando, né? A capacidade de compra do público, ela é necessária, é preciso que a gente avalie isso. Só depois disso é que a gente vai conseguir projetar realmente uma economia de escala para a empresa. Já que a economia de escala, se a gente falar assim, a grosso modo, bem rapidinho, eu só vou ter essa economia de escala quando eu conseguir aumentar o meu volume de produção de bens ou de serviços, distribuindo os custos fixos para cada unidade de produto ou de serviço produzido, né? Fazendo assim com que o custo médio de cada unidade de produto ou serviço se torne mais barata. Mas para isso eu preciso conseguir distribuir custo, eu preciso ver onde esses custos realmente estão ali, vamos dizer assim, morando, né? Onde eles ficam alojados. Se o custo está lá no princípio da minha cadeia de suprimentos, se ele está ali alojado somente, ou melhor, somente não, mas com maior força na área de transportes. Por quê? Porque minha empresa está muito longe do meu público-alvo. Olha só, então quando eu fiz a avaliação do que seriam meus canais de distribuição, da melhor localização e da capacidade de compra do meu público-alvo, eu não levei isso em consideração. Sendo assim, meu custo vai ser muito alto e a economia de escala vai ser mais difícil de alcançar. Isso é algo que a gente precisa, então, conseguir compreender. Bom, por hoje é só, e no próximo sábado a gente traz mais alguma coisa ainda sobre custos. Um excelente final de semana para todos.